Tarauacá, uma trajetória histórica. Localizada no coração da floresta amazônica, Tarauacá desvenda sua rica história. Aqui a gente sabe que a partir da década de 1870, começou-se a chegar um número enorme de pessoas querendo enriquecer com ouro negro. O meu pai, o saudoso João Maia, era um historiador aqui da região e ele sempre me contou das famílias ou das histórias, né? Vieram-se muitos homens para cá e tinha uma carência muito grande de mulher. E dentro dessas histórias tem uma que uma senhora ficou viúva aos 86 anos e já no enterro do marido, ela já foi prometida em casamento para um jovem de 34. Então essas histórias, que são quase lendas aqui da região, fazem muito o que aconteceu de fato. A construção dos seringais, o ouro negro, o látex, depois a pecuária. Mas a nossa história ela é muito rica na questão da produção rural. A borracha que sustentou a guerra, tanto no eixo como os aliados, que teve esse poder de barganha no período da Era Vargas. E a gente tanto negociou borracha com a Alemanha como com os americanos e graças a essa negociação, hoje a gente pode ver alguns prédios a nível de país, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro Amazonas, o Teatro da Paz. Capital Federal na época não teve luz, como Manaus teve luz elétrica antes. Então todos esses dados estão intimamente ligados com a borracha produzida no Acre, com a história acreana e, claro, uma história muito rica que depois do ciclo da borracha a gente passa em um período de declínio, depois começa-se a introdução na década de 60 da pecuária, tem toda a situação do agro, o ativismo do Chico Mendes e de grande valor, que hoje está muito em voga sobre como que a gente quer tratar o nosso ambiente, o nosso planeta. Então a história do Acre está intimamente ligada com tudo isso, com todos os movimentos que aconteceram desde 1900, a questão da nossa quase venda para um cartel, e aí depois Barão do Rio Branco, junto com Rui Barbosa, arquitetam uma compra, e aí o estado do Acre luta para ser brasileiro, e Tarauacá tem uma importância muito grande, né? Porque nesse período a gente aqui recebia esses seringueiros e um pessoal de um nível cultural muito grande, tendo em vista a gente ter um dos teatros, talvez o teatro mais antigo do estado do Acre, de 1932, e tem um expoente da literatura acreana como José Potiguara, Leandro Tocantins, J.G. de Araújo Jorge. Então todas essas figuras eu conheci através do meu saudoso pai, que desde muito cedo me falou sobre os contos do Potiguara, me falou sobre a obra historiográfica do Leandro Tocantins, da poesia do J.G. de Araújo Jorge, e a gente também não pode esquecer de uma poetisa nossa, que é a professora Núbia Vanderlei, que encantou gerações. Também tem o seu Freitas, que sempre teve uma poesia, uma escrita muito voltada para a nossa região. Acho que o que eu posso falar sobre são esses nomes, trazer esses nomes e falar que a nossa história ela é muito rica e ela é muito interligada com a história do nosso próprio país. Desde os primórdios, desbravadores ousados exploraram suas terras com coragem e determinação. Historiadores dedicados registraram sua evolução. Tarauacá, uma trajetória histórica, leva você a uma jornada com emoção e conhecimento. Uma história marcada por desafios e conquistas. Da era indígena ao ciclo da borracha, Tarauacá cresceu em meio à diversidade. Terra do abacaxi grande e da mulher bonita. Tarauacá antes era bem pequenininho. Digamos que Tarauacá era quase como o bairro do Papaconha, maior um pouco que o bairro do Papaconha, quando eu comecei a trabalhar nos Correios. Era bem pequenininho, depois ele começou a desenvolver. Nos Correios eu entrei como carteiro, depois passei a estafeta, carteiro e estafeta, depois passei a chefe. Eu chefiei o Correio 18 vezes. Quando o chefe saiu, ele me nomeava com função não gratificada. Eu não ganhava nada de gratificação nessas funções quando eu assumia. E aí eu trabalhei 18 anos de carteiro. Sempre nós fomos descendentes de uma família pobre, nosso pai era bem pobre. Trabalhava de carpinteiro, era o melhor carpinteiro e marceneiro que tinha na cidade.
Esse teatro aqui foi construído por ele. E Tarauacá daquela época era uma Tarauacá pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava, mas essa questão da educação ainda não era valorizada, nem pelos governantes, nem pela própria sociedade. Então, a minha sala de aula, quando eu entrei no João Ribeiro, que hoje nós chamamos de Ensino Fundamental 2, eram só filhos de seringalistas, dos maiores comerciantes, e as pessoas de famílias humildes e pobres, que não tinham uma referência maior, estavam lá, fora excluídas. Não era preconceito, não era intenção do poder público, era uma cultura da época. Não precisa estudar, né? Então, eu comecei a estudar observando já essa situação, e aquilo me incomodou. Educação, conhecimento tem que ser para todos. A sociedade, todos nós fazemos parte da sociedade. Então, o que vem para o João tem que vir para o Pedro também. E depois, a Tarauacá daquela época era muito pacata, muito familiar. Os encontros familiares nos finais de semana. E as autoridades tinham um grande destaque. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova oral, naquele tempo tinha a prova oral, a prova escrita e a prova oral, quem me arguiu foi o pároco da cidade, Padre Trindade, Raimundo Pereira de Aguinaldo Trindade. E quando terminou aquela, era o promotor, era o delegado, era o padre, era esses que estavam lá, não eram os nossos professores. Ele me chamou. Se amanhã vou na casa paroquial que nós vamos fundar uma escola. E eu fui. E nós fundamos o grande Instituto São José, que é uma escola, hoje, de primeira, uma escola com o IDEB lá em cima, bem posicionada na qualidade do ensino. Então, nós conseguimos fundar essa escola com uma dificuldade imensa. E eu fui a primeira professora dessa escola. E depois aqui não tinha nível médio, naquele tempo era a escola normal. Aí ele me mandou para Manaus para me estudar, interna no colégio de freira, onde a irmã dele era a diretora da escola, que era irmãs também, era lá no Preciosíssimo Sangue, e lá eu fiz a escola normal. E quando eu voltei, já vinha com muitos sonhos, logicamente, né? Fiquei em Rio Branco para fazer pedagogia. Fiz pedagogia, voltei para cá. Aí comecei a Tarauacá crescendo e eu muito ansiosa porque a educação precisava crescer junto. Uma necessidade de crescer mais ainda para poder a sociedade também crescer. E aí eu assumi o núcleo de educação na década de 70, já estava formada. E eu disse, eu vou colocar a escola de nível médio aqui, que era 2º grau na época. Aí meus colegas, João Maia, que é irmão do desembargador Nonato Maia, que era professor, disse, tu é uma sonhadora, tu não vai conseguir nunca isso aí. Eu disse, eu vou conseguir, porque a educação não pode parar, ficar só no ensino fundamental, que chamava ensino primário na época. Aí eu fui, o governador era o Mesquita, professor Mesquita. E eu pedi uma audiência com ele, e quando ele me viu, disse, você veio de Tarauacá me pedir isso aí? Foi. Eu estou aqui para pedir porque eu sinto a necessidade. Quem pode sair para estudar fora faz nível médio, mas quem não pode fica limitado só no ensino fundamental. E o ensino fundamental, se você não prosseguir, daqui a pouco você não sabe mais nada. E ele disse, vou chamar a secretária, chamou a professora Maria José Bezerra dos Reis, que era secretária de Educação. A Raimunda Carvalho era diretora de nível médio, que é minha prima e é filha daqui. Eu juntei esses aspectos para melhorar o meu pedido, né? E trouxe. Ele disse, então a senhora vai ser a diretora
da escola de nível médio. Eu disse, mas eu já sou inspetora de ensino e diretora da Plácido, e dou aula ainda. Se vire, vai ser a senhora. E já mandou fazer a portaria. E eu vim, a professora veio comigo, fez a aula inaugural, e eu entreguei, passei para outro colega meu, Tião Lessa, para ser o diretor, e fui ser diretora da escola de nível médio. Quando terminou, saiu a primeira turma, eu já passei para outro colega, né? Então, a educação começou a evoluir a partir daí. O ensino médio, ele trouxe novos horizontes para a educação, no sentido de um ensino baseado no currículo da época, mas assim, com professores muito bons. Eu cito aqui naquela época era Capitão Matuí, foi o professor de matemática dessa época, que estava fazendo a estrada, o Exército chegou aqui para fazer a estrada naquela época, e nós começamos a aproveitar o que tinha de bom no Exército. Tinha grandes profissionais, tanto na área de serviço deles, como também na área de educação. O professor Matuí foi professor de matemática, a esposa dele, formada em letras, foi professora de língua portuguesa, a Dalva. 2 sargentos foram professores também de história, geografia. Então, isso potencializou o ensino. Neste documentário, exploraremos a trajetória de Tarauacá. Convidamos você a compartilhar conhecimentos e experiências. Juntos, revelaremos a essência dessa cidade hospitaleira. Vamos iniciar essa viagem pela história de Tarauacá, no estado do Acre. Quando as primeiras embarcações chegaram à encruzilhada dos rios Muru e Tarauacá, em navios e gaiolas, muita coisa mudou. E só podemos entender parte desse processo se ouvir as histórias dos pioneiros ou de seus descendentes. Assim, habitavam as terras do município as primeiras tribos indígenas, Caxinauás e Jaminauas, que se localizavam às margens dos rios Tarauacá e Muru. Somente a partir de 1877 intensificou-se a exploração das terras marginais do Tarauacá, com a imigração de nordestinos. Eu vi o bairro da Praia nascer. Nós morávamos, a primeira rua que existia era Manuel Lourenço. E aí, meu pai, por sinal, viajava de batelão, fazendo viagem no Rio. Quando ele apontava na ponta de baixo do Hospital Velho, que hoje é Hospital Velho, nós via a canoa, porque não existia uma casa do outro lado da rua. Não existia aquela rua que hoje existe. Sei que existia a Bacurana. A rua Bacurana, ela é antiga. Ela é antiga porque eu vivi uma situação ali. Não houve uns primos meus que moravam perto do seu Rames. Serviu o exército e pegou uma briga lá com o cara, bateu no cara, e quando o cara deixou o exército, né, o cara quis se vingar. E aí pegaram uma briga muito grande. E eu corri para a casa da minha tia, porque o cara vinha do vesperal da Bacurana, já tinha Bacurana nessa época. E eu aprendi, se eu disser que eu aprendi a andar de bicicleta na rua que morava o Cabim, na construção da rua, que é a João de Paiva. E eu muito pobre, não tinha bicicleta, mas carregava a bicicleta ali. O pessoal vinha ver, né, o movimento da construção da rua. Eu pegava a bicicleta e carregava. Quando o dono chegasse, só faltava me bater. Assim eu aprendi a andar de bicicleta. Mas nós vivemos... O bairro da Praia era muito animado. Muitos caipira. Tinha as pessoas que faziam caipira. Finada Quita, Preta, que existia lá. Então, era uma vida muito boa. Eu estudei de 1º ao 3º ano. Primeiro eu fiz a carta de ABC, que a gente tinha que estudar, na Avó Preta, onde é hoje o bairro Luiz Madeiro, que era a fazenda do seu Zé Higino. E a Avó Preta morava lá. Então ela ensinava toda aquele menino do bairro da Praia a carta de ABC. E nós aprendemos lá. Depois eu estudei no teatro com a Chiquinha Daniel, que
tia da professora Elmira, que também é antiga da praia, viu, Cabinho? Ela morava do lado do seu Rames. Aprendi, aí vim estudar na escola Omar Sabino de Paula, que é perto da casa, era perto da casa da minha mãe. Aí quando o Nabor Júnior ganhou para governo, construiu uma escola maior, e essa escola, que era de madeira, tornou-se uma fábrica de gelo. Mas eu fiz a minha primeira série lá, e depois vim para o João Ribeiro, para o Instituto, depois me transferi para Manaus, morei 1 ano e 7 meses por lá, voltei, aí que fui concluir o chamado ginásio. Mas cheguei a terminar meu ensino médio, me formei, sou pedagoga. E aí minha mãe era lavadeira, porque tinha 9 filhos para criar. Chegou da zona rural, sem saber nem assinar o nome. Minha mãe estudou mó brau para aprender a fazer o nome. Aí lavava roupa. E eu era quem carregava a roupa. Eu saía pulando naqueles trapiches. Confesso para vocês, eu fui a mais danada das irmãs. Era eu que fazia tudo. Eu ia buscar, e descalça. Aí tinha um senhor que sempre trabalhava numa loja, um velho muito, seu Muniz, muito sério, mas ele pegava uma sandalinha e botava na cesta de roupa para mim. Quando minha mãe lavava, engomava, lá colocava num tabuleiro, e eu devolvia aquela roupa tudo num tabuleiro de madeira na cabeça. Tudo era eu. Porque eu sempre fui a mais, não confesso para vocês, eu fui a mais danada das minhas irmãs. Meu pai era muito alcoólatra, depois virou evangélico. Então não permitia que filho nenhum dançasse. E aí nós enganava. Dizia que ia para a missa. Vamos para a missa, mãe. E ele vinha para o culto. Então o culto terminava às 9 horas. E nós ficava de olho, porque ele passava por lá olhando. Então nós saíamos, eu e outra minha irmã mais velha do que eu, nas carreiras, para chegar primeiro do que ele em casa. Quando eu fiz o concurso da universidade, nós éramos 9 candidatos. Mas eu tinha sido já professora dos PCNs. E aí eu dizia assim, colega, desisto que só tem uma vaga e essa é minha. Aí todo mundo ria, eu da praia, né? O resto todo mundo do centro. Eu digo, vocês desistem logo que essa vaga é minha. E realmente foi. Professor lá da praia, preta como eu sou, porque a praia era tida com preconceito, né, da Cabinha, você sabe. Sofreu muito preconceito por conta disso. Da praia, só tem marginal, da praia. E eu cheguei a ser professora. Saí porque me escolheram, eu era coordenadora de educação pedagógica da Escola João Ribeiro e presidente do conselho da escola. Quando os diretores saíram, então a escola me elegeu como diretora. Eu fui proclamada antes de ser eleita diretora da escola. E aí fui eleita e fui mais reeleita. E nisso passei o resto dos meus anos sem mais ir para a sala de aula. No ano de 1899, um grupo de imigrantes chega à confluência do rio Muru com o Tarauacá, fundando aí o seringal Foz do Muru, que em breve cresceu de importância, uma vez que era lá o ponto de partida para as explorações dos altos rios. O marco inicial, porém, da verdadeira história da desbravação dessa região, a se ter notícia positiva, data do ano de 1890, quando bravos nordestinos, entre os quais José, João e Antônio Marques de Albuquerque, Joaquim Gonçalves de Freitas, Manuel Pereira Cidade, Sabino Francisco do Rego, Severino de Freitas Ramos, Francisco Queiroz de Oliveira, João Lopes, Ibiapina, Joaquim, Antônio e Alexandre Teixeira de Souza, Antônio Ferreira Lima, Manuel Paixão de Albuquerque, Ernestos Nunes Serra, Francisco Caetano de Oliveira, penetraram nos rios Muru e Tarauacá na exploração de demarcação de longas faixas de terras. Formaram daí em diante os seringais. No ano de 1899, fundou um porto na confluência dos rios citados, denominando-o Foz do Muru.
ponto de partida para novas explorações da região ainda não demarcadas. Não se pode falar de Tarauacá sem lembrar os seus personagens de grandes expressões, como José Potiguara, que foi ícone de cultura artística, sendo dramatúrgico, teatrólogo, ator, além de jurista e excelente romancista. Um importante parceiro e compadre de outro gigante histórico na área musical acreana, o maestro Mozart Donizete, a quem transferiu a guarda de um poema escrito por Francisco Mangabeira. Donizete apaixonou-se pela obra escrita, deu a ela uma partitura e criou uma bela sonoridade musical. Foi em Tarauacá que nasceu o hino acreano, um dos mais nobres símbolos da história do Acre. Com a celebração do Tratado de Petrópolis em 1903, as terras do município taracauense passam a integrar o território nacional. Em 1904, com a primeira divisão territorial administrativa dada ao Acre, Tarauacá passa a figurar no departamento do Alto Juruá. A 1º de janeiro de 1907, Foz do Muru é elevada à categoria de vila, com o nome de Ceabra, em homenagem ao então ministro da Justiça da época, Dr. José Joaquim Ceabra. Em 1912, foi desmembrado do departamento do Alto Juruá, passando a constituir o departamento do Tarauacá, criado pelo Decreto 9.831 e instalado a 19 de abril de 1913, sendo o seu primeiro prefeito o coronel Antônio Antunes de Alencar. Ainda pelo Decreto 9.831, foi criado o município do mesmo nome, que foi instalado a 24 de abril de 1913, data em que a Vila Ceabra foi elevada à categoria de município. Em 19 de abril de 1913, foi instalada a comarca de Tarauacá, sendo o seu primeiro juiz o Dr. Djalma de Mendonça. A 11 de junho de 1916, chega a Tarauacá o capitão do Exército Eugênio Augusto Ferral, comandante da Companhia Regional, primeira força policial criada no departamento. A 1º de outubro de 1920, em face da nova organização territorial administrativa dada ao Acre, é extinto o departamento, continuando em vigor o município de Tarauacá. Em 1943, em virtude do Decreto-Lei Federal 6.163, a cidade de Ceabra mudou sua designação para Tarauacá, tendo seu significado Rios dos Paus e das Tronqueiras. Pela divisão administrativa judiciária, também processada por intermédio do Decreto-Lei 6.163, ficou dividido em 2 distritos, Tarauacá e Foz do Jordão. Todavia, o distrito de Foz do Jordão foi emancipado a município por meio da Lei número 1034, de 28 de abril de 1992. Não dá para falar da história de Tarauacá, a começar pelo seu próprio nome, sem mencionar a presença marcante dos povos indígenas. A região era habitada por diversos grupos, os quais, a maioria, brutalmente foram massacrados, expulsos de suas terras. Entre os primeiros desbravadores da região de Tarauacá estão os nordestinos. Entre eles, encontramos os nomes de João, José e Antônio Marques de Albuquerque. Este faleceu no Seringal Paraíso, Rio Muru, em 11 de novembro de 1919, sendo um dos desbravadores deste rio. Atualmente, a economia de Tarauacá é baseada na agricultura, pecuária, pesca, comércio, extrativismo da madeira, da borracha natural em pequena escala, das pequenas indústrias e do turismo ocasional. Os Desbravadores de Tarauacá é uma história de coragem de homens e mulheres que sonharam e construíram. Desde os primórdios até os dias atuais, Tarauacá cresceu, resistiu e perseverou. O ciclo da borracha, a imigração, moldaram a identidade desta terra. Hoje, Tarauacá é um testemunho vivo da resiliência do povo acreano, uma história que inspira, que nos faz refletir sobre o passado, o presente e o futuro. Tarauacá,
uma trajetória histórica. Todo aqui era casa de madeira, tudo coberto de palha, que não existia material nenhum diferente. Só tinha telha aqui no teatro, que foi construído em 1932, e no fórum, era telha que vinha de Belém. Mas daqui mesmo não existia nada disso. Como é que era a produção, seu Chico? Isso, como é que se dava essa produção da borracha? Pegava por ano, por mês? Tinha época que vinha um navio? Não, era reunida assim. Eu vinha, comprava e tudo, mas as empresas mesmo daqui juntava borracha, só saía daqui no inverno. Passava o ano todinho juntando. Tinha aqueles pátios da Real Maia ali, muitos lugares. A borracha era na rua, não tinha onde guardar. Não tinha também quem roubasse. E o navio encostava bem aí. Aí onde é essa casa alta, aí era o porto. Aqui pertinho. Essa casa alta aí, lá na ponta, era ali. O navio encostava ali. Não tinha outro. Sim, tinha um avião da FAB também, que vinha uma vez por semana, às vezes por 15 dias. Aqui tinha um avião da FAB que vinha aqui, mas era muito difícil. Primeiro o Catalino, que não tinha campo. O Catalino descia no rio. Que não tinha campo, depois que construíram o campo, passou o avião da Cruzeiro. Pensa. Tanta coisa aqui, mas não. Dona Adalgisa Rodrigues da Silva, 100 anos de idade. É isso mesmo. Quer dizer, com certeza eu não vou errar. A senhora é a mais antiga parteira de Tarauacá. Eu não acredito que tenha outra com mais idade do que a senhora. Não acredito. Mas eu peguei pouco menino. Eu morava no Iboiaçu, meu pai morreu, eu não conheci pai. Eu tive a minha mãe, aí minha mãe, meu pai antes de morrer, quando viu que ia morrer, me deu para minha avó, eu era a caçula dele. E então, quando eu cresci, fiquei nas cozinhas das tias, todos parentes mesmo. E fui me aborrecendo de tanto trabalhar para aqui e para lá e judiada deles. E elas eram bravas mesmo. Aí eu arrumei um esposo, namorado, fugi. Em primeiro lugar, agradecer a Deus e toda a natureza. Então eu sou, em português, eu sou Assis Caxinauá, em Runicuim sou Tianamachã. Hoje eu sou o cacique geral da terra indígena Colônia 27, aldeia Pinuiá. Está localizado a 5 quilômetros do município de Tarauacá, né? No ramal é Paz Pessoa. Então, hoje a terra indígena Colônia 27 é a menor terra indígena da região norte, né? Um grupo de Runicuim. Hoje somos 55 famílias, 250 pessoas vivendo todos os dias aqui na aldeia. Então, a terra indígena Colônia 27 foi fundada em 1972, né? A primeira família que chegou aqui. Eles vieram fugidos, né, na época das correrias dos peruanos, né, que estavam atacando eles. E em 72 chegou uma família do Maná, Alfredo Sabino, ele já é falecido já. Então de lá foi fundada essa menor terra indígena, né, com 105 hectares, na época eles registraram. E hoje são 305 hectares de terra. Então é considerada a menor terra indígena da região norte, localizado a 5 quilômetros do município de Tarauacá, né? E hoje a gente vive, estamos se dando com esse mundo moderno, o mundo da tecnologia avançada, né? Como sempre nós falamos, tivemos muitos problemas sérios, né, em tudo, né, na chegada dos não indígenas, né, um impacto muito grande, e hoje ainda enfrentamos esses impactos, mas temos que se dar
com esses dois mundos, sempre nós falamos, dois mundos. O mundo moderno, o mundo da tecnologia avançada, e também se dá com de fortalecimento que é nosso, né? A língua, a dança, a comida, a pintura, né? Tudo, cada povo preservando a sua identidade. E hoje, embora com essas lutas, nós estamos preservando, né? Cada dia ficando mais forte, né? Hoje a Constituição, né, ampara nós falar a língua, usar os nossos cocares, fazer a nossa dança, a nossa comida, e estamos vivendo. Então, a terra indígena Colônia 27, como eu falei, é a menor terra indígena da região norte e família, população, né, quilômetros em terra quadrada. E a maior população do estado do Acre é Runicuim, né? Tem Runicuim no Peru, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão e Breu. Então nós estamos localizados em 5 regiões, né, do estado do Acre e assim, se dando. Nós não esquecemos, né, sobre a nossa sustentabilidade, né, na parte de alimento, na parte de tudo. Nós cultivamos um pouco de tudo, macaxeira, banana, né, hoje cultivamos peixe, frangos, né, artesanatos, medicina. Então esse aí é o nosso apoio, assim, de apoiar a compra, né, do que eu falei. Hoje temos que se dar com esses dois mundos. Hoje usamos roupas, sapatos, sandália, né, gasolina, motosserra, roçadeira, teçado. Então a nossa sustentabilidade vem disso, né? E vendemos macaxeira, banana, peixe, né? Vendemos artesanato, com isso compramos algumas coisas para a família, para as crianças, para as mulheres, pagamos energia, usamos energia, né? E também nós contribuímos com as nossas vivências, né? As nossas vivências é o que contribui desde na aldeia e desde na cidade. Então a gente contribui hoje na cidade, ó, no posto de gasolina, no supermercado, né? E outros mantimentos que tem na cidade a gente compra, né? Então isso é muito interessante, nós estar ajudando pagar até em transporte, né? Usamos táxis, né? Hoje usamos Uber, então a educação escolar indígena é uma educação mais viva que existe no mundo inteiro. Hoje tem as universidades, né? Tem o IFAC, tem muitos estudos, mas assim a gente vê como a nossa educação escolar indígena é uma educação mais viva que existe no mundo, porque assim, ó, desde 1500 tentaram tirar nosso tudo. E hoje nós viemos batendo forte de fortalecer a língua, né, a história, o pré-história, a nossa identidade. E hoje aqui estamos gravando para vocês, né? Hoje estamos aqui, né, fazendo essa gravação, usando cocá, roupa, dizendo que estamos fortes e cada vez fortalecendo essa juventude.